Eu sou Augusto França e você está assistindo o Trumpetflix. Quer dominar o trompete e levar sua paixão para outro nível? Na JTF Aulas, você aprende online com professores renomados do Brasil e do exterior, no seu ritmo e sem sair de casa. São quase 1000 horas de aulas, com suporte exclusivo que te impulsiona a evoluir. Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia do canal Trumpetflix e estou recebendo uma presença ilustre aqui no estúdio, Augusto França, diretamente do Nordeste, com a Spock Frevo, estou aqui em São Paulo. Augusto, é um prazer ter você aqui no estúdio. E vamos começar a falar sobre trompete. Faz uma breve introdução. Quem é o Augusto? Primeiramente, obrigado pelas palavras. Você é muito generoso sempre, né? Com a gente. Muito carinhoso. Bom, meu nome é Augusto França, sou trompetista de Recife, natural de Recife mesmo. Iniciei meus estudos com trompete em bandas marciais, né? Na verdade, comecei, nem era trompete, era uma corneta que a gente chamava de gatilho. Uhum. A banda Fanfarra lá em Recife. Toquei muito fanfarra também. Tocasse? Pronto. Aí, 1989, eu comecei na fanfarra lá, toquei muitos anos nessa fanfarra. E acho que depois de 5 ou 6 anos que eu vim pegar num trompete mesmo, assim, um grande amigo lá. Você tinha quantos anos? Eu comecei com 89, eu tenho o quê? Eu nasci... Não sei que ano você nasceu. Em 82. 82? Ah, então você tava aí com... Não, eu comecei com 8 anos. Então foi 1990. Uhum. Não foi 89, foi 90. 1990 que eu entrei na fanfarrinha lá. Na rua de casa. Uhum. Coincidência, eu já tinha aptidão pra música, minha mãe botava pra eu escutar, né? Ela tinha um rádio relógiozinho assim de lado da cama. E à noite pra dormir ela sempre colocava música erudita pra eu ouvir. Uhum. Eu criei esse hábito, simpatizei também com a música, né? E comecei curiosidade com os instrumentos, que instrumento é esse? Minha mãe ia lá me dizendo, minha mãe não tem nada a ver com música, mas ela sempre gostou muito minha mãe é uma carnavalesca, né? Ela ama o carnaval e tem contato com a música através do carnaval também lá de Recife, né? E você nasceu em Recife? Assim, em Recife. Então aí uma bandinha foi lá pra rua, por coincidência, e eu comecei a ver a banda ensaiando lá, o ensaio de marcha e tal, e me interessei, e no ano, em 89 foi o ano que a banda foi pra lá. A escolinha mudou, que tinha uma banda. Em 90 eu entrei na banda, justamente. Uhum. Com 8 anos eu comecei. E bom, aí entrei logo na escola, ela me levou pra uma escola de música, né? Eu estudei música desde pequena, comecei música acho que com 9 mesmo. Um ano depois já entrei na escola de música. Iniciação musical, aquela coisa toda, apreciação à música e tal. E pronto, aí fui seguindo. Depois, sempre, meu contato sempre foi com bandas, né? De fanfarras e depois marciais. Quando eu comecei a estudar o trompete, um colega lá cedeu um trompete. Na época, um Veril Rex. Uhum. Deixou comigo lá. Eu estudando trompete sozinho mesmo. Só vim ter um professor de trompete depois de muito tempo. Porque na escola de música era flauta doce, essas coisas de iniciação. E passou na escola de música que eu estudei, que é o Centro de Criatividade, hoje é ETE de Criatividade Musical, hoje em dia, é a escola técnica, hoje em dia. Passou muitos anos sem ter professor de trompete. Aí me pegou nessa época, então só vim ter um professor de trompete, de fato, da escola de música com 18 anos, foi que eu vim ter a aula de trompete, depois de 10 anos, né? E quem foram os seus professores ao longo do tempo? Bom, eu gosto de dizer que meu primeiro professor de trompete foi um amigo meu, hoje é um grande amigo meu, se tornamos amigos, foi Flávio. Ele já era dessa escola de música, mas ele já tocava trompete. Então eu ficava vendo ali, eu já queria tocar trompete, eu nunca quis tocar o instrumento, sempre foi trompete, então eu ficava vendo ele estudando ali, e me perguntava, aí esse Veril Rex eu levava, né, sem ter professor, ele ia me dando as dicas lá. Então, meu primeiro professor de trompete, eu gosto de dizer que foi Flávio. Não era um professor regular da escola, ele era um outro aluno que já era bem experiente, que foi me ensinando ali. Hoje a gente tem uma relação de amizade, assim, bem bonita. Um grande amigo. Depois eu tive o professor Coloral, que eu já devo ter conhecido o professor Coloral. Sim. Professor Coloral. Tive antes de Coloral, ainda um professor estagiário dele, que era Gleison Mascarenhas, que ele já era um professor da escola, né? Mas ele era um estagiário de Coloral. Ele hoje não toca mais trompete, ele é trompista, ele
mora em Goiás, ele trabalha com música, professor de música em escolas estaduais lá de Goiás. E logo em seguida fui ter aula com o Coloral mesmo, que era professor efetivo da escola. Aí estudei muitos anos com o Coloral e logo após, depois de uns anos, aí 2001 ou 2002, eu entrei no curso de extensão da UFPB. Aí foi com o Ayrton Bank, né? Ayrton Bank foi o professor que dividiu águas assim na minha carreira como trompetista, porque depois que eu fui para ele, amando de Coloral, o Coloral fez, ó, chegou até aqui, é bom você ir para o professor, para você ir mais para frente e tal. Aí ele me mandou lá e eu fui para lá, amando de Coloral, e realmente eu despontei assim, tecnicamente, vamos dizer, né, com os meus conhecimentos, a minha aptidão com trompete, a habilidade melhorou bastante depois que eu fui estudar com a Ayrton, e passei 2 anos no curso de extensão, valeu a minha vida toda, assim, sabe? E quem foram as suas referências no trompete ao longo do tempo? Ayrton Bank, professor Coloral, de fato, o primeiro, né? Eu vi ele tocando nas Freviocas, lá em Recife tem uma... Não sei se tem, acho que não tem mais não. É um ônibus que abriram ele do lado, assim, nas laterais, colocaram um monte de caixa de som e enfeitou o ônibus todinho lá, e se chama de Frevioca, né? Não um ônibus, é uma Frevioca, realmente. Sim. Eu vi ele tocando nas Freviocas e durante o carnaval, assim, era uma grande referência. Outro professor que eu tive bastante referência de vê-lo tocar, não de ter aula, mas nossa referência não é só de quem nos deu aula, né? Mas de quem você se inspira, não é isso? Então, o professor Roque Neto, que ele até tem um livro chamado O Trompete no Frevo, que é um método de trompete voltado para o frevo. Você já conhece esse método? Já conheço. Pronto, maravilha. Maravilhoso o método dele. Famoso. Isso, muito bom, muito bom. O professor Roque Neto, eu ia ver ele tocar na banda sinfônica. Na época ele fazia primeiro trompete na banda sinfônica. E a gente assistia a banda sinfônica do Recife. É uma banda que é da prefeitura, né? São músicos efetivos lá. E eu ia vê-lo tocar, né? E o sonzão, aquele som maravilhoso que ele tem, até hoje, né? Um grande trompetista, muita minha referência, com certeza. Tem outros também em Recife. Minhas referências, vou dizer a você, a maioria é da minha cidade. Eu tive a sorte de ter grandes trompetistas na minha cidade lá, e a gente ter eles como referência mesmo, de fato, né? Sem precisar... se ter que buscar fora, né? Então tem Roque Neto, um outro cara que eu tenho a sorte de tocar com ele hoje, colega de trabalho na Spock Frevo, que é Enoch Chagas. Foi o cara que eu vi ele tocar, e foi outro que dividiu águas também na minha vida, porque eu vi ele tocando esqueci o nome do festival que tinha lá em Recife. Rapaz, que era de baile, sabe? Bandas de baile tocando. Agora eu esqueci o nome do festival. Eu vi ele tocando popular, bicho. Jazz, mambo, sabe, samba. Um bailão, tocando pra caramba, assim, bonito pra caramba, numa noite. E no outro dia minha mãe levou pra assistir a Sinfônica do Recife. Coincidência, assim, nada programado. Vai ter Sinfônica. Minha mãe me levava sempre pra essas coisas, só me levava pra tudo que era lugar de música. Aí quando eu cheguei lá, concerto para 2 trompetes, Vivaldi. Quando eu olhei, Enoch. Eu digo, não, velho. Aí eu digo, poxa, eu quero ser assim. Eu quero tocar. Eu gosto disso tudo. Eu gosto de música erudita, eu gosto de música popular, eu quero tocar os dois, né? E ele foi que me encorajou, assim, de eu ver ele fazer, de ser possível. Porque até então, na escola de música, a gente aprendia que não, é música popular, erudita, erudita, não sei o que, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe bem, né? E Enoch quebrou isso em mim. Não. Ou consertou, não sei. Ou quebrou ou consertou, né? Direcionou. Isso. Pra eu querer tocar trompete, independente. Do estilo. Do estilo, do que for, né? Tentar fazer da melhor forma, respeitando todo mundo, né? Principalmente a música. Claro. Tentar fazer da melhor forma. Da melhor forma que eu gosto de fazer. Tocar música erudita, tocar. Aí comecei a tocar piccolo nas bandas. Sim. Eu estudei muito piccolo por causa das bandas, né? Tocava nas bandas marciais, toquei muitos anos. Até agora há pouco eu tocava ainda.
e botava farda lá e ia tocar com a galera, Sim. já, lógico que dando aula já, né? Claro. Como professor, mas voluntário ali, ensinando a eles e indo lá tocar também. Passei muitos anos tocando em banda. E ao mesmo tempo estudando. Aí comecei a tocar piccolo na banda. Lá em Recife, engraçado que ninguém tocava, esse instrumento não existia, né? Piccolo. Lá não existia trompete piccolo, né? Nas bandas. Aí um certo ano, o Érico comprou um piccolo. Uhum. Meu amigo Érico, ele comprou um piccolo. Aí ele ainda ia aprender a tocar o piccolo. E eu já tava tocando as notas mais agudas, assim, no trompete mesmo, tentando fazer, esticar, né, Aumentar a extensão. aumentar a extensão da banda. E ele comprou um piccolo, eu falei, toca aí, ele comprou um piccolo pra ficar tocando. Aí eu fiquei tocando o piccolo na banda, assim, em Recife lá, quando chegou, esse instrumento foi eu que inseri, assim, né, o instrumento nas bandas. Aí depois virou uma febre lá, pra tocar, pra usar esse instrumento lá, né. E Aí tem outras referências. Tem muitas referências. Eu tenho que falar deles, né? fala. Falei de Enoch, aí tem Fabinho Costa. Fabinho Costa foi um grande professor, não de me dar aula, mas é aquele cara que você senta do lado dele, toca, E você sai e você diferente. sai diferente. Uhum. É Fabinho. Então eu trabalhei muitos anos com o Fabinho, ele me levando para gravar com ele e tal, tipo, um privilégio. Privilégio. Aprendi muito com o Fabinho, né? Tive essa sorte. O próprio Ayrton, acho que eu já falei, né? Sim. Ayrton, aquele cara que eu vou ver ele tocar e eu me emociono sempre. Eu me emociono sempre com ele tocando, porque é uma coisa assim, de outro planeta, sabe? Você sente que o cara tá ali, mas ele não é daqui, sabe? É essa sensação que você tem quando você vê ele tocando, né? Realmente. É outra pessoa que você... Eu tive aula mesmo com ele, tive essa sorte, mas é aquele cara que não precisa lhe dizer nada para lhe dar uma aula. É Ayrton Bank. Então é uma grande referência minha e eu devo muito a ele, tudo assim, né, em relação ao trompete. E agora, Spock Frevo. Como que é tocar no Spock Frevo? Bom, eu toco na orquestra desde 2004, foi o primeiro ano que eu toquei na orquestra. Naquele DVD 2006 que tem gravado, eu apareço no final fazendo uma variação, que ele chama todo mundo ali que tem a ver com a orquestra para dar uma canja, né? No final eu já apareço ali, né, tocando. Eu toquei em todos os naipes da orquestra, do início, né, Spock Frevo Orquestra, até hoje, né, eu consegui tocar com todos os músicos trompetistas que passaram pela orquestra, né, desde o primeiro naipe até esse que eu até hoje estou, né. Então, em 2012 eu entrei como titular da orquestra, porque os músicos foram saindo, né, aí eu já estava lá, mas de 2004 até 2012 foi eu sempre toquei, né, fiz várias apresentações com a orquestra, né, como substituto. Em 2012, turnê Estados Unidos, eu entrei como efetivo. Aí, quando eu entrei na orquestra, existia um lance assim, todos os trompetistas eram primeiro trompete, né, o nível dos trompetistas, né, qualquer um fazia primeiro trompete, né, que eles tinham um nível muito bom, né, era Peto, Jailson, que toca na banda sinfônica, todos os dois eram músicos da banda sinfônica. Gemerson, que era o cara que era um puxador de naipe mesmo assim, né, específico. E Papalégua. Papalégua que é Alexandre, não sei se você conhece. Conheço. Conhece Papalégua? Isso. Conheço o nome. Isso, Papalégua. Aí, todos os quatro faziam primeiro. O que é que eles faziam? Eles revezavam. Um faz primeiro no outro faz primeiro na outra. Não tinha um primeiro trompete fixo, não existia. Todo mundo fazia primeiro. Só que eu já tinha, nessa época, uma dificuldade, porque eu já usava um material, eu já pensava nisso, usava um material para fazer primeiro. Aí tinha um bocal que me dava melhor para fazer primeiro, questão de timbre, né? Sim. De soar mais, de furar mais, né? E se eu não fosse fazer primeiro, eu já usava um outro bocal. Aí, quando eu entrei na orquestra, eu pedi para fazer logo, quando eu entrei de titular, né? Até então eu fazia isso também. Minha primeira fazia, a outra fazia.
Aí quando eu. Não, agora eu saí da orquestra, eu digo, ó, bicho, eu quero fazer um trompete só. Então me deu os 4 trompetes. Aí isso aí, catei lá, na parte deles. As de primeira que tava, pra mim, eu botei, distribuí para os que tava, que nessa época já era Fabinho, Enoque e Jailson e eu, né? Aí eles 3 ficaram dividindo. No primeiro peguei as de quarto, eu fiquei lá, né? No quarto trompete. Aí botei um bocal médio lá e Mandava ver. ficava tranquilo lá tocando, né? Aí o que aconteceu? Os músicos foram saindo. Aí Jailson saiu. Não, primeiro foi Fabinho, eu acho. Primeiro Fabinho saiu. Logo em seguida, assim. Saiu em 2013. Fabinho já não tava mais na orquestra. Aí acho que tinha nele. Pô, bota pra mim. Aí botaram pra mim. Botaram pra mim lá. Mano, pra dividir, entrou, acho que Flávio, no lugar dele. Que foi meu professor lá. O primeiro professor, né? Ele entrou na orquestra. E aí mandaram primeiro pra mim. Fiquei fazendo. Aí já tô de primeira. Aí fui me sentindo não tão confortável mais, né? Porque, pô, faz primeiro numa, faz quarto no outro, não sei o que. Eu não gostava, sabe? Não gostava. Aí Jailson saiu. Augusto. Entrou Érico. Aí Jailson saiu. Aí ficou com a maioria primeiro. Aí Enoque teve um problema de hérnia. Ficou assim, uns anos sem poder, porque ele fez cirurgia, foi tocar, aí abriu de novo, teve que fazer de novo, aí complicou, não podia. Soprar pra valer. Aí, veja, como foi que eu virei um lead trumpet, né, vamos dizer assim, da Spock Frevo. Foi assim, no acaso. Não é que... Porque lá em Recife, bicho, não existe isso. Ah, isso aqui é lead trumpet, bicho, todo mundo lá faz primeiro trompete, pô. Qualquer um faz primeiro trompete lá, é um hábito isso aí. Tudo boca boa. Os caras tem muita gente, tem uns que não tem tanta aptidão, mas tem muita gente que tem mesmo, né? Eu acho que pelo frevo, né? Por nossa música. Esse é um assunto bom. Essa questão da aptidão. Por exemplo, vamos falar de extensão. Você acha que é uma coisa que você descobre ou tem gente que tem uma facilidade para isso? Acho que as duas coisas. Eu sou prova disso. Eu sou o cara que eu não tenho aptidão. Eu não tenho aptidão. Se eu não estudar para fazer isso, eu não faço. Acaba, some de mim, né? Eu já conheço trompetistas que têm uma facilidade mesmo de tocar. Fica 2 semanas sem pegar, pega e toca. Pega e já sai tocando tudo na região aguda e vai embora. Eu conheço, eu tenho um aluno mesmo que tocava mais agudo que eu 1000 vezes, assim, sem pensar, se esforçar e ir embora, tocando, sabe? Eu acho que é possível aprender como eu aprendi. Isso aí eu aprendi a fazer, né? Aí você vai dizer, quem foi que lhe ensinou? Pô, eu diria que foi Ayrton. Mas ele não me ensinou dizendo assim, foi com palavras. Porque ele me falou assim, como é que você faz para tocar agudo? Você tá tocando agudo? Eu não tocava agudo nenhum. Érico, se você conversar com o Érico, ele é prova disso. A gente tocava mesmo jeito assim, a mesma dificuldade, tá enganchando, passava do dó ali, morrendo, chegando no dó. 5. E você sabe que não é que seja uma regra, você tem que tocar agudo para ser primeiro trompete, não é só agudo, são várias coisas. Mas se tá escrito um Mi, tem que tocar um Mi, né? Tem que tocar, né? É mesmo que uma obrigação, tem que estar... Talvez seja a primeira requisição, seja essa. A nota tem que sair. Não é só isso, mas se não tiver isso, também não vai. Né? Se tiver tudo, não tiver isso, pronto, exato, não adianta. Aí o que acontece? Aí eu comecei a desenvolver por causa daí. Então ele disse assim, talvez você esteja fazendo muita força sem precisar. Só foi isso que ele disse. Daí eu comecei a pensar, será, bicho? Eu vou tocar um dó. A gente num estudo de grupo, ainda me lembro. No estudo de grupo, ele até hoje brinca comigo, esse cachê aí, mande pra mim um pedacinho aí que tem a ver aí comigo. Até hoje ele brinca, sabe, sobre isso. Destravou ali. Destravou, porque ele disse assim, a gente num estudo de grupo, fazendo estudo de série harmônica, e foi indo pro agudo, chegou no dó, ele tente, talvez você tenha vendo muita força sem precisar, se você fizer menos força, vai sair do mesmo jeito, ou até melhor. Aí comecei poxa, será? Aí testei, na hora, já toquei um Mi já. Na mesma hora, assim. Puxa, será, bicho? Aí, então a nota tava aí, você só tava... Na semana, eu tocava numa banda de baixo chamada Queiroz Banda Show. Na semana,
Eu já fui testar lá e comecei a tocar. Mi, Fá, digo, danou-se, bicho. Será que é isso mesmo? Aí comecei a desenvolver estudos voltados para o agudo. Uhum. Não para agudo, mas para extensão, que eu entendi que a gente precisa ter extensão, não precisa ter agudo. Eu posso tocar dó 7, mas se eu não tiver uma extensão para chegar nele, É. não adianta ter esse dó 7, entendeu? Não adianta. É. Então eu precisava ter extensão. É o que mais tem, né? Gente que tira a nota, né? É diferente de tocar a nota. É porque no dia a dia do trompetista você não vai ter só um agudo para tocar, você tem que tocar uma série de notas, outras frases e tal. Para poder ter um momento de ápice, vamos dizer, que seja um agudo desse, e você tem que estar inteiro para chegar lá. A ideia era como você desenvolver estudos para isso, né? Estudos de arpejo, de escalas cromáticas, e escala mesmo de 2/8. Eu comecei a estudar articulação no agudo, né? Ninguém me ensinou isso, não. Isso eu comecei a pensar mesmo e botar em prática e ver que ia funcionando. Tem o lance de muscular que eu não tinha força. Eu notava que eu não conseguia sustentar, porque a pressão do ar é muito grande e a minha embocadura não aguentava, desmanchava. Abria. Aí eu comecei a estudar, fazer estudos para fortalecer a musculatura. Estudos isométricos. Eu tocava em banda de... Não sabia nome nenhum disso. Não sabia nada disso. Só fazia. Tocava uma banda de forró que viajava muito, bicho. Nordeste. Aí era Recife... São Luís direto, bicho. Recife, São Luís, Recife, Pará, não sei o que, bicho, cada vez de ônibus. Aí eu comecei a fazer estudos isométricos, como você falou aí, mas não sabia o nome desse não, tá? Eu fazia assim, ó, biquinho. E ficava. Ficava horas. Aí começava, eu lembro que a lágrima descia de dor, e começava a formigar, eu digo, mas isso aqui vai prestar pra alguma... Vai servir, que eu tô sem força, né? Eu sei que isso aí funcionou pra caramba. Hoje em dia tem aparelhos, tem tudo que se ajuda, na época deveria ter, mas eu não conhecia de fato, né? Aí isso aí me ajudou muito. Eu sou um cara que sou construído, assim. Né? A área que eu tô atuando na Spock Frevo, você falou de Spock Frevo, né? Hoje eu faço primeiro trompete, como eu expliquei aqui, foi obra do acaso, né? Mas aí acabou que eu fiquei como primeiro fixo mesmo, né? Na orquestra. Mas foi fruto disso tudo que eu tô te falando, né? Esse conjunto de coisas aí que me ajudou a... Eu não sou um cara que tem facilidade de tocar agudo nenhum. E falando de frevo, porque frevo é uma coisa muito peculiar. Você tem que ter a linguagem para tocar. Descreve um pouquinho para quem não conhece. Qual o lance dessa linguagem do frevo? Sabe por quê? A gente estava conversando antes e eu mencionei que eu toquei com o Spock uma vez. E todo aquele repertório, ali no Pernambuquinho, até toda aquelas... E é difícil pra caramba tocar aquilo. Muita coisa rápida, muita coisa aguda, muita coisa com articulação. Né? Então, descreve como que é. Mas, Bruno, eu vou dizer a você que é o seguinte. Eu costumo dizer que o corpo humano ele se adapta a qualquer situação, né? Então, esse fato da gente tocar o frevo com a naturalidade deve ao fato da gente ter nascido lá e ter vivido o frevo. Porque o carnaval lá é frevo, não é samba, é diferente. Né? Exatamente. Isso. É outra cultura. Exatamente. Isso faz parte da nossa vida. Então, músico, eu com 14 anos, eu tocava numa orquestra de frevo. Eu já tocava em Olinda. Nas ladeiras, subindo e descendo e tal. Tem aquela coisa de tocar forte, de tocar com pegada, porque o trabalho exige isso. Como eu disse antes, lá todo mundo tem esse hábito, realmente, por causa das orquestras. Você vai para a orquestra, os músicos lá de Recife, de Pernambuco em geral, eles tocam com uma pegada, né, mais forte mesmo, mas é por causa disso. Não, a escola é essa. Toca muito em banda de rua, essas coisas, isso, né? é na rua, né? Você começa na rua, então aquilo ali, a gente que é professor hoje a gente sabe que aquilo ali influencia toda a nossa carreira como trompetista. São os primeiros, em vez de você estar na escola de música, ali ensinando, aprendendo como é que deve se soprar, como é pegar no trompete e tal. Não, você está aprendendo um frevo, para tocar numa orquestra de frevo, aí você aprende do jeito que você puder. Sim. Você aprende do jeito que você pode, né? E você vai lá e toca, mano. E vai desenvolvendo assim. E vai desenvolver assim. Aí, como é que eu vou dizer a linguagem? Como é a linguagem? A gente ainda não tem um frevo sistematizado. Existe
as pesquisas estão avançando. Já tem método e tal. Graças a Deus, sabe? Tá indo. A coisa tá andando. Essa questão da sistematização, né? Como, onde é que eu vou acentuar? Não sei o que, até dei aula no Jazz Festival. Foi bem legal, foi legal pra caramba. Muito legal. Eu botei lá como vem escrito e como toca é o de acento, verdade. como é que toca. Eu coloquei os acentos lá, depois a gente tocou É. aquilo ali. Mas só que, para falar da linguagem, precisa entender que o que é o frevo, o que é o carnaval, sabe? Então o frevo uma manifestação, entende? Uhum. Tá envolvido o folião, tá envolvido o estandarte, sabe? Os blocos de rua, Sim. sabe? As ladeiras, a rua em si, o passista. Então quando a gente tá tocando ali, bicho, a gente tá vendo tudo isso. É nosso, Uhum. sabe? A gente simplesmente a gente não toca nota. Quando a gente tá tocando um frevo, a gente tá mentalizando ali o passista, Uhum. o estandarte, o bloco, sabe? Sim. O folião. A gente tá vivendo isso. A gente tá vendo isso. É nosso. Então, isso que vocês costumam sentir tem a ver com isso. Então, o que eu diria? É toda uma vivência. Toda uma vivência. Toda uma vivência. Lógico, onde é que acentua? Você pode botar o acento, tudinho. Sim. Mas não é a mesma coisa. É. Não é a mesma Fica muito coisa. mecânico, né? Exato. Não é eu vou dizer pra você, o frevo não é uma coisa mecânica. Não tem uma fórmula, não existe uma fórmula que eu diga, a fórmula é essa. A fórmula é você ir lá, algum tempo da sua vida, viver aquilo ali, registrar, e você pode pesquisar aí, ou então botar no YouTube, assistir, sabe, tentar internalizar isso tudo que eu tô falando aqui, Uhum. entende? Mas de forma prática, tecnicamente, a gente, para o trompetista, né, a gente precisa ter, principalmente, uma ótima resistência, precisa ter músculo que suporte, porque quando eu passo um tempo sem estudar, a gente vai tocar hoje à tarde, né? Aqui em São Paulo. Então, no show tem 3 frevos. Então, se eu passar um tempo sem estudar, só 3 frevos no show, porque é um show, a orquestra hoje, a Spock Frevo Orquestra hoje, nesse show de hoje, ela é uma big band mesmo. Uhum. A gente só vai tocar frevo, sabe? A gente vai tocar o repertório de Lenine com a Spock Frevo, então tem tudo ali inserido, né? Não só frevo, mas tem 3 momentos da orquestra, que é frevo, ele vai cantar 3 frevos. Se eu não tiver bem nesses 3 frevos, eu já canso. É porque é demanda, Eu já demanda. Então, É principalmente, a gente tem que ter uma boa resistência, mas não é boa resistência não, tem que ter uma resistência a mais do que o normal. Depende de tocar de uma forma eficiente, para você durar no show. Porque Não é só a pedrada. Né? Exato, né? Porém, como é uma música que exige essa força, vamos dizer assim, né? Exige isso, tem que ter musculatura que suporte. Que suporte. Então, primeiramente isso, tem que ter uma ótima resistência, porque não é ótima não, é acima do normal. Porque realmente a escrita do frevo ela não é pensada para um trompetista, para um saxofonista. Não é pensado. É pensado na música, não no músico. Porque o jazz ele já é mais organizado sobre isso. Uhum. Não é? Tem um momento do trompete atuar, tem um momento dele repousar, que é para, né? A escrita já é pensada nessa organização aí. Bom, o cara vai puxar aqui, vai ter uma puxada aqui de lead, já tem uma pausa aqui para ele. O frevo não tem isso. Tem essa puxada de lead ao mesmo tempo que a gente vem tocando sem parar. Uhum. Não tem essa pausa de respirar para não tem. Entende? Saquei. Não tem isso. Isso não existe no frevo. E como você se mantém em dia com essa demanda? Pois é. É muito específico, como você falou. É muito específico. Estudos de articulação diversas, né? Material que eu vou usar é muito específico também, porque não adianta eu botar um bocal super raso, porque vai ter agulho.
Não pelo agudo, mas pelo timbre. Uhum. Vou criar um timbre mais agulhado, né? Aí Sim. boto um vocal mais raso, beleza. Só que aí vem um monte de articulação. Aí já não dá pra articular com um vocal super raso, você sabe. Começa Já a fica entupir. top. Começa a entupir. Então o vocal ele é médio raso para fazer um primeiro trompete na Spock Frevo, né? Uhum. Um médio raso que você consiga articular e consiga puxar o naipe, né? Com eficiência. É um material que eu costumo não só pegar para fazer isso. Eu não estudo com ele, eu estudo com outros, um material maior, Uhum. entende? É como um atleta, né? Você estuda com, vai lá, treina com peso e tal, na hora da corrida ele tira tudo e dispara. Sim, É nesse sentido aí. Os estudos são assim, entendi. entende? Muito estudo de flexibilidade, Uhum. né? Muito estudo de articulações em 2/8. Eu faço também estudos de pianíssimo. Como é que chama esse estudo? Bem pianinho. Tem um nome, né? Whisper Note. Exato, pronto. Bem pianinho, no agudo, Uhum. né? Principalmente no agudo. Que aí eu vou mantendo um melhor posicionamento de vibração, né? Na melhor abertura ponto labial. melhor ponto de vibrar. Porque eu vou economizar. Se eu tenho o melhor ponto de vibrar, eu economizo energia, né? Aí assim eu vou me mantendo. Galo da Madrugada, por exemplo, a gente toca na Spock Frevo, costuma ser 8 horas de show, de percurso, 8 Uhum. horas. Mas com Spock é 8 horas tocando, velho. É literalmente isso. Andando. Não, no trio elétrico. No trio elétrico. Trio elétrico. Tá. Galo da Madrugada. Aí são 8 horas do percurso. Então começou o frevo, começa de 9 da manhã. Começa 9 da manhã. Pronto, até terminar a gente não para não toca não. Que beleza, Não hein? para não. E é frevo o tempo todo. Entendi. Aí tem um momento de você dar uma descansadinha, né? Dar uma meia horinha ali. Então, são 3 trompetes, aí fica 2. Aí vai comer alguma coisa ali, depois volta, aí reveza. Mas meia horinha mais que isso também não dá pra fazer, porque já fica pesado pros colegas, né? Sim. E a preparação é muito mais de organizar o show, né? Onde é que eu vou botar, onde é que eu vou atacar mais, onde é que eu vou poder tirar o pé e ir economizando ali, administrando, Uhum. né? É muito mais isso. Porque também se você soltar o tempo todo, né, dando pressão, também não aguenta, ninguém aguenta, eu também não aguento. Então eu fico ali, uso o naipe para me ajudar também, né? Uso muito o naipe ali, vou tirando o pé e vou administrando. Mesmo assim, é muito pesado. Então, o que eu diria? Resistência, estudos técnicos de articulação, golpe duplo, simples e triplo, né? Tem que estar muito, usa muito, né? Flexibilidade, porque a gente tanto faz estar num grave como num agudo, em todas as músicas, porque não tem essa de descansar, como eu te falei, né? A escrita ela é completa pro naipe. O naipe toca em bloco o tempo todo. Uhum. Então o primeiro tá o tempo todo tocando. Não importa se é médio grave, não. Tá lá, médio grave escrito pro primeiro tocar Também. tal. Também, junto. Então esse o dia a dia da orquestra, né? Da Spock Frevo, do trompetista, do primeiro trompete, é assim. Não sei Maravilha. se eu expliquei bem, não sei se. Eu já tô quase chorando só de pensar. Maravilha, Augusto. Muito bom ter vocês aqui no estúdio. Pô, rapaz. Um prazerzão. Prazer todo meu, cara. Prazer. Obrigado pelo carinho sempre, pelo respeito que vocês têm por a gente. Obrigado pelo tempo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Maravilhoso. Muito Que obrigado. você faz, né, para todos nós aí, trompetistas do Brasil. Maravilha. Obrigado.